Salve, salve, minhas estrelas ambulantes. Aqui quem fala é ela mesma, a poderosa, a Madame Isalém, a alquimista, oraculista e desbocada que vocês adoram. E hoje, minha gente, hoje eu tô com uma convidada que é pura força, estabilidade, estrutura. É uma mulher que carrega o mundo nas costas, mas claro, com um grande estilo. Então, vamos receber com palmas astrais a poderosa Cleusa Ferreira dos Santos. Seja bem-vinda, Cleusa. Obrigada, boa tarde. Boa Boa tarde tarde. todo o tempo, né? Para quem estiver assistindo daqui um ano, daqui 10 anos, ou hoje, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o que for para ser, né? Não importa a hora, que vai boa tarde, é boa noite, é bom dia. Cleusa, antes de te apresentar, para quem não conhece essa mulher, ela é uma funcionária pública concursada, administradora, investidora no setor imobiliário. Vai dar dica para gente, hein? Ela é mãe, é esposa, e segura essa, ela é uma futura psicóloga. Eu fico cansada só de falar, imagina dar conta de tudo isso. E é justamente isso que ela vai falar para a gente mostrar como uma taurina, aproveitando esse sol aí em touro, como uma taurina organiza sua vida, organiza seu lar e organiza seus sonhos. Vamos ver o mapa dessa mulher. Cleusa, antes que a gente abrir o seu mapa, para a gente, você sempre foi essa mulher determinada, estruturada, ou isso foi chegando assim com o tempo? Como foi? Como é isso para você? Já que você é uma taurina, né? Uma taurina raiz. Eu acredito que tudo que a gente vem da infância, e vem já desde o útero, sabe, na nossa concepção mesmo, quando o papai e a mamãe nos concebem, e vai ali a gente surgindo a vida. Então, tudo aquilo que é nutrido, que é alimentado, que é ouvido, vai brotando em nós, é uma semente que vai germinando. Eu falo que é isso, é uma semente que ela vai germinando. Então, tudo que eu sou hoje é uma bagagem de tudo que eu já fui também. Que legal você falar de nutrir, toda essa nutrição, né? Todo mundo fala, é a nutrição que nutre para você ter um valor. E aí tem tudo da infância de verdade. Isso é maravilhoso. Olha o mapa da bonita da Cleusa aqui. Cleusa, você já fez seu mapa, você é sábia, né? Mas você tem um solzinho aqui em touro, na casa 5. E é um sol muito bonito, porque como ele está na casa 5, ele mostra que você. Cadê aqui? Quem? Aqui, sol na casa 5. Mostra que você a sua essência é leonina. Você sabia disso? Que para a Não. alquimia, o sol na casa é a sua essência. Não tem que as pessoas olhem para você e falarem, mas você dessa forma, porque você se apresenta de uma outra forma. A pessoa vê a tua essência. E a tua essência é leonina, aquela pessoa que brilha e que mostra e fazem os outros brilhar. O seu desafio nessa vida é ser taurina. E como é esse desafio para você de ser taurina? Você se considera uma taurina mesmo? Sim, eu me considero uma taurina daquelas assim, bem raiz, bem família, que sonha, que projeta, que corre atrás. Se eu sonhei é porque vai dar certo. Se sonhar é porque dá. É porque dá. Vamos atrás, vamos ver o que a gente pode fazer, com quem a gente pode falar, qual o primeiro passo que a gente pode dar em relação àquele sonho, para a realização daquele sonho. Olha que interessante, porque você aqui, Cleuzinha, a casa 5, né? Você tem vários planetas, Mercúrio aqui dentro. Essa casa 5 é a casa dos filhos, do amor, da paixão. Você é uma boa mãe, né, Cleusa? O que é a sua relação com seus filhos? Você tem um casal, estou sabendo. Eu tenho um casal de filhos. Eu tenho o Thales, que tem 12 anos, e tenho a Maitê, que acabou de fazer 3 anos. Eu sou aquela mãe, assim, bem coruja, que corre atrás mesmo, que idealiza os meninos, que botam eles para a vida. Eu sou uma taurina que, um pouquinho diferente do pessoal que fala que taurino ele é parado, eu não sou parada, eu gosto de movimento. Minha vida, se ela estiver no marasmo, eu já
já pensei, tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma movimentada. Eu gosto, assim, de uma estrutura, aquele negócio família, aquele sossego, mas gosto do bem-estar, do bom lugar, das boas companhias, da boa comida, da vida que a gente veio aqui para viver, porque eu sempre digo assim, nós somos filhos do rei. Se somos filhos do rei, né, somos o quê? Príncipes, princesas. Então nós viemos para Princesa, viver o eu sou melhor dessa princesa. terra. Olha Viemos que para legal você falar isso, porque você falou, né, que o touro ele tem aquela. As mais línguas dizem que eles são possessivos, que eles são cabeça dura, que faz as coisas ali. Como que você se vê? Que você fala que você é esse movimento, né? Você traz movimento, sonha, vai atrás, mas como você não se apega a nada, Cleusa? Qual que é isso? eu sou apegada, assim, meu bem maior é minha família. E eu costumo dizer que família é aquilo que você cria, que você estrutura dentro da tua casa. Após o casamento, pai, mãe, os irmãos, eles se tornam parentes. E aí você também tem a segunda família, a terceira família, que são os seus parentes de origem, e depois tem os amigos mais chegados que irmãos, então vão se tornando também sua família. E aqui eu costumo dizer que sim, nós somos a média das pessoas com as quais a gente anda. E sim, nosso campo vibracional ele vai muito além daqui, Cleusa, pessoa física, ele expande, né? Ele expande, aí ele vai chegar nas minhas plantas, nos meus animais, nos meus amigos, nos conhecidos, na sociedade, vai chegando no planeta. Então, a gente é um ser composto. Nós não somos um ser único. Então, eu sou muito apegada também, assim, à minha família, que é meus filhos, a minha companheira. Então, tipo, se mexeu com eles, mexeu comigo. E eu tenho também, assim, as minhas coisinhas, assim, de teimosia. Eu acho que até acredito que nós, seres humanos, para fazer alguma coisa, tem que ter teimosia. Você tem que ter Você é teimosia. teimoso. O pessoal fala que dá errado, se eu for acreditando que dá errado, não, tem que ser teimoso que vai dar certo. Ah, E é. vai dar certo. Errado sempre vai dar para quem nunca tentou nada. Sempre quem tentou alguma coisa, em algum momento deu errado. E se ele deu errado, ele volta para trás, dá uma olhada, vê o que está errado e corrige a rota. Tá vendo, Corrige. criatura? Se não tá dando certo, é porque você não tá buscando, não tá querendo, não tá indo atrás. Tem que ir atrás, tem que fazer dar certo, mudar a rota. E é interessante você falar, porque touro, por ser um signo de terra, né? Constância, valor, tem aquela coisa, eu consigo o que eu quero, aí eu já paro. Muita gente chega nesse patamar, consegue algo, aí para ali, ah, eu já consegui, e não continua. Então tem que ter esse movimento sempre de sempre reformular o valor interno. O que é que você percebe disso, Cleusa? Porque você, como você falou, né? Você agora está fazendo faculdade na Universidade Federal de Rondonópolis, psicologia. Você que conquistou várias coisas, por que você se deu o trabalho de buscar uma nova faculdade, um novo conhecimento, uma nova profissão? Tá aí uma pergunta interessante aí, né? Porque às vezes eu falo para alguém, eu estou fazendo faculdade, estou fazendo psicologia. E eu estou fazendo 40 anos agora, estou bem Na fresquinha, flor da 16 de idade, meu maio. amor. 16 de maio, eu vou fazer 40 anos. Aí o pessoal fala assim, mas para quê? Outra faculdade, para com isso. E eu respondo, gente, eu vou me aposentar quando eu tiver com 50 anos, eu vou me aposentar muito jovem, porque tem sim o hectarismo, mas nós precisamos reformular e entender que a gente está indo para uma nova era onde as mulheres aos 40 anos começam a ter filhos, que aos 40 anos elas começam a casar, porque antes elas buscaram a estrutura delas financeira, a estrutura psicológica, a estrutura emocional. Então, nós estamos caminhando para um novo. E aos 50 anos eu vou me aposentar nova, jovem, com saúde. Os meus filhos vão estar encaminhados. Um vai estar com seus 20 e poucos anos, a outra vai estar entrando aí nos seus 18 anos. E eu vou fazer o quê? Se eu colocar todas as minhas expectativas em cima de formar meus filhos,
Aí eles vão formar, eles vão bater as asas, porque a gente não cria filhos para nós criamos filhos para voar. E essa é a verdade, é que filhos são como passarinhos. Nós somos, na sociedade, como passarinhos. A gente vai crescendo e cada um vai tomando seu rumo. E aí, se eu colocar toda a minha expectativa em cima dos meus filhos, eu vou me frustrar. Então, eu preciso colocar as minhas expectativas em cima de mim. Eu sou a única pessoa que posso ou não me decepcionar. Então, eu preciso colocar em cima de mim. É legal, né, você falar da expectativa, porque o que mata as pessoas é a expectativa. Coloca expectativa no filho, no marido. Ai, mas eu estou casada, eu vou viver feliz porque meu marido vai me dar, o marido dá um pé na bunda, chuta, a pessoa fica lá, perdeu. Porque criou expectativa, criou uma crença, né, de valor, que o valor é mutável. Olha que sacada, hein, meus amores? Que sacada. E aí, aos 50 anos, eu me formando, eu pretendo abrir um espaço terapêutico. Se Deus permitir eu trabalhar na área como psicóloga, ótimo, perfeito. Mas minha vontade, no momento, é trabalhar como terapeuta, usando o conhecimento também que eu adquiri, né, nos estudos de psicologia. Porque a psicologia ela é um campo muito abrangente, muito abrangente. Muito E quanto mesmo, mais a gente muito estudar, abrangente. melhor. Exato. Ô, Cleusa, agora me falando, você vai fazer 40 anos na flor da idade jovial, olha, rejuvenescida, queremos essa forma mágica. Me conta, como foi, você tomou consciência disso tudo? Você sempre já teve? Em que momento da sua vida você parou, olhou para a sua vida e falou, gente, eu preciso olhar mais para dentro, eu preciso mudar a minha situação. A sua vida sempre foi assim, esse mar maravilhoso. Não, não, não. 2020 eu passei por uma catarse, né? Que eu acredito que muitas pessoas passaram e o mundo inteiro passou, que foi a pandemia, né? O coronavírus. E o coronavírus, ele fez um start em nós, né? Na humanidade, né? Ele resetou a humanidade. Quem não teve um despertar ali naquele momento, está tendo agora. Porque o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo foi obrigado a dar um play ali, dar uma pausa e falar assim: ei, eu preciso olhar para mim, o que está acontecendo? Quem sou eu? O que eu faço por mim? Eu estou cuidando de todo mundo, mas não estou cuidando de mim. Eu cuido da vida de todo mundo, mas não cuido da minha. Então, foi um momento assim que eu passei por uma catarse. Eu tive início de depressão, eu fiz tratamento, né? Fiz acompanhamento médico. Comecei também a fazer e dei continuidade a fazer acompanhamento com psicóloga. E foi ali onde eu conheci o Reiki, que é uma arte linda, que não é uma arte, a gente fala que é uma ciência, é uma religião, é tudo junto e misturado. Mas o Reiki me trouxe muito consciência de quem sou eu e de quem é o outro. Que eu vou muito além desse corpo aqui, que eu também estou ligada ao outro. Por isso E que as às vezes pessoas se esquecem disso, que a gente é esse corpo, nós não somos só aqui. E você falando da pandemia que teve, foi um momento que foi um despertar, realmente, das pessoas acordar e falar, gente, o que é que nós estamos fazendo? Estou trabalhando, 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 construindo, mas e eu, né? Vai ficar aí depois vem o outro, vende aquilo que era valor para mim, e aí, o que ficou? Que interessante. Então, foi ali, depois da pandemia livre, que a gente perdeu muito amigos, né? Perdemos pessoas muito queridas, perdemos, graças a Deus, eu não tive nenhum familiar, sabe? Mas eu perdi pessoas assim, que eu vi a pessoa numa semana, que veio na porta da minha casa, conversou comigo, sabe? Pessoa muito querida. E, tipo, na outra semana a pessoa contraiu, né, o vírus, pessoa jovem, e veio a falecer, e acredito que aquilo ali trouxe um boom pra gente, né? Então eu passei por um período ali, e eu tive uma catarse, e eu tive um momento ali escuro, sombrio, porque eu costumo falar que a depressão é como se uma nuvem negra te resgatasse e levasse você para dentro dela, e ali dentro dessa nuvem Teve negra, pensamentos suicidas na sua depressão ou não? tive muito pensamento suicida. Eu Como você acredito. lidou com isso? E, graças a Deus eu tive amigos e encontrei o Reiki.
Uma amiga minha me indicou um grupo que praticava reiki aqui na minha cidade, que eu nem conhecia reiki. E reiki, ela é como se fosse uma oração que você faz através do poder das mãos, acionando os chakras, sabe? E você se conecta com os seus mentores, com os seres de luz, e pede também aos seres de luz, daquela pessoa que vai receber o reiki, que abra o campo, que abra o espaço, para que ela possa receber a cura, e cura daquilo que às vezes a gente nem sabe que está precisando. Então, o reiki, ele veio atuar em todos os campos, sabe? Que o reiki, ele trabalha desde esse campo aqui que você vê até os campos invisíveis, né? Os campos sutis. E foi o reiki que me ajudou muito, e eu comecei a fazer acompanhamento com psicóloga e com a terapeuta, uma terapeuta amiga minha. E ela se tornou amiga minha depois, e eu falava, e eu explicava, e aí ela me explicava sobre muitas coisas que eu não sabia, que hoje eu já sei, que temos aí os obsessores, temos os seres das trevas, e estamos caminhando aí para uma nova, né, uma quinta dimensão, e nesse caminhar, tem muitos seres que vêm e influenciam, e eles Mas falam deixa eu coisas perguntar, como uma taurina que é material, né, mais física, gosta de ver para crer, falavam para você, antes de você passar por essa cartaz, por esse movimento, que existia obsessor, essas coisas, você tinha um pé atrás, você ficava meio na dúvida, ou você não acreditava tanto, até você começar a compreender como era esse olhar que você tinha, antes de você realmente conhecer o chakra, o reiki, você tinha assim uma dúvida, como que era? Ou era mais uma crença por não ter um conhecimento ainda? Eu tinha já um certo conhecimento, porque é aquilo que eu falo, né? Você hoje tudo aquilo que um dia você já foi. E a minha família, nós somos diversificados em religião. O meu pai, até uma certa época, ele foi espírita da mesa branca, e depois de um certo tempo ele passou a ser evangélico. Mas também tínhamos uma segmentação católica. Então, assim, é meio eclético a minha base. Então, quando eu era criança, eu ouvia meu pai e minha mãe conversando e falando, aquela conversinha que tem ali depois do jantar. E criança é muito astuta, né? Criança é um ser que ele está com a televisão ligada, mas o ouvido dele, E o por pessoal isso, não acredita que as crianças aprendem tudo, né? Porque elas estão atentas ali. O que você faz, ele vai espelhar. Começa ali na infância, olha só. começa ali. E ali eu ouvia muitos assuntos, eu ouvia histórias e mais histórias, então eu tinha um certo entendimento. E aí a gente vai internalizando aquilo ali dentro da gente, assim. Então, nós somos aquilo que nos moldaram, nos moldaram. Olha que fantástico. E aí você foi desmoldando para ser você mesma. Isso, aham. E eu fui, né, eu ouvi dali, eu ouvi dali. É isso, só que para se tornar a pessoa que você é hoje, você precisa passar pelas suas próprias experiências. Muitas das vezes o pai e a mãe falam, menino, não vai ali fazer tal coisa, não, menino, não anda com tal pessoa, não, que ela é má companhia. Ai, que ideia chata, ai, que ideia chata, ai, me deixa. Mas você precisa passar pelas suas próprias experiências. E Eu então, quando você. concordo muito com isso, Cleusa, eu concordo com você plenamente. Porque se a pessoa não tem essa experiência, ela vai olhar para a vida com as experiências do pai, da mãe, do tio, daquele. Ela tem que ter para ela ter noção e falar: olha, serve para mim, não serve. Não é verdade? Sim, com certeza. Porque se eu não passo pelas minhas experiências, eu vou ficar no achismo. Fulano falou, meu pai falou, minha mãe falou, agora eu com 40 anos, eu posso dizer, eu mesma vivi. Eu vi para crer. Adorei. Ô, Cleusa, vamos olhar aqui seu mapa? Deixa eu ver. Aqui na casa 2, que é a casa do dinheiro, né, do valor. Você tem um Júpiter maravilhoso, que é o regente desse ano. Você sabia que o regente desse ano é Júpiter? É o planeta da expansão, da prosperidade, é o dedo de Deus. E olha onde você tem esse dedo de Deus, na sua casa 2.
que é a casa do seu valor, da sua prosperidade, das suas finanças, daquilo que entra para você. Olha o dinheiro entrando aí, que coisa gostosa. Eu estou olhando aqui para o seu mapa e eu vejo que esse Júpiter está em Aquário. E Aquário é a ideia do futuro. Você é uma pessoa que atualmente é muito rápida. Tipo, tem ideia e você coloca a sua ideia em prática. Ou você, às vezes, fica com dúvida. Já aconteceu de você duvidar da sua ideia e você não seguir ela, depois você falar, poxa, era para mim ter seguido. Já aconteceu isso com você? Sim, já aconteceu há tempos atrás. Hoje, graças a Deus, eu estou assim, lapidando, estou me desenvolvendo mais para ouvir aquela vozinha, eu falo que é Deus, o anjo da guarda, que é a sua intuição, para mim ouvir ela e partir, ouvir e fazer. Então, sempre que eu ouço essa vozinha, eu paro, analiso e pergunto o que mais é possível, como pode melhorar, e vou atrás daquilo de como fazer, do como vamos fazer isso. E às vezes o como não é para você, o como é de Deus. Só fala, Senhor, vou fazer, guia meus caminhos, abra as portas para mim. Amém. Então, você veio de família abastada, família rica, próspera, você nasceu em berço de ouro, ou você conquistou tudo com esse de soltar e deixar o como na mão de Deus? Já que você tem um Júpiter aí nessa tua casa 2. Não, eu costumo falar assim, o que eu ouvia quando era criança. O meu pai, ele tinha umas terras, naquele tempo chamava-se de Coronel, né? Isso era no ano de 1980. Eu nasci em 1985. E então meu pai tinha conhecimento, não tinha estudo, meu pai não tinha 30 dias de aula, mas ele sabia de arroba, ele sabia de hectare, era um homem muito inteligente. E um homem, assim, muito diferenciado para a época dele. Então, meu pai sabia comprar e vender. E ele sabia comprar e vender. E ele vendeu as terras dele lá e veio embora da Bahia para o Mato Grosso. E se instalou aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso. Você é baiana, então. Não, eu sou nascida aqui. Quando minha mãe veio da Bahia para cá com meu pai, minha mãe estava grávida de 17 semanas. Que equivale mais ou menos a 4, 5 meses de gestação. E aí eles se instalaram aqui com os poucos recursos que eles vieram de lá. E na época meu pai comprou 3 casas. 2 ele colocou para alugar, uma ele foi morar com a mulher grávida do 10º filho, que no caso seria eu, a caçula. Então você é a 10ª filha? Eu sou a 10ª. Parou A e 10ª teve mais meu pai e irmãos? minha mãe. Porque o meu pai já tinha um primeiro casamento, que ele também teve 10 filhos. E a esposa dele, ao falecer, ele casou com a minha mãe. Só que aí, quando ele casou com a minha mãe, esses outros 10 filhos já eram grandes, crescidos, né? A diferença do meu pai e da minha mãe dá mais de 20 anos. Porque meu pai tinha mais ou menos seus 44 anos quando casou com a minha mãe. Minha mãe tinha 18 anos na época. Então dá uma pedrada, dá uns 30 anos aí ou mais, né? E aí eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe naquele movimento de comprar e vender, de negociar. Eu sempre via um corretor que ele ia lá em casa, ou arrumar um inquilino para alugar a casa do meu pai, ou falar para o meu pai de algum negócio. Então, meu pai não era afortunado, mas era um homem sábio. Ele sabia onde ele poderia aplicar. E se eram tempos de vaca magra, o que a gente faz em tempos de vaca magra? Economiza. Então, foi daí que eu fui vendo aonde que eu poderia aplicar meus recursos, como que eu poderia. E o meu pai e minha mãe, com estudo nenhum, eles sempre priorizaram o estudo dos filhos. Todo mundo que quis estudar, teve, assim, suas pelejas, teve. Mas conseguiram. Porque não é fácil você, criança também, que naquele tempo criança trabalhava mais que adulto. Então, meus irmãos tinham que trabalhar e estudar. Alguns conseguiram, outros não conseguiram concluir os estudos, mas como a vida sempre tem um diferencial, todo mundo lá em casa é empreendedor, graças a Deus. Olha que bênção, hein? Como é importante ter uma boa base, né? Que na sua infância provavelmente teve alguns desafios,
mas você levou, pegou o bom, né? Falou, eu vou aprender, vou negociar e se tornou essa mulher que você é. Olha que perfeito. Agora, deixa eu te perguntar. A gente falando de família, você é mãe, tá? Da Maitê. E você sendo mãe, como você pretende levar essa sua experiência, esse valor que você trouxe da sua família, o que você experienciou para os seus filhos? Como você pretende auxiliar eles e sem deixar eles com crença que talvez foram algumas crenças que te aprisionou em algum momento da sua vida? Eu tento levar tudo um pouquinho que eu aprendi para eles. Eu costumo falar bem assim para eles que eles têm um diferencial da mãe, que a mãe teve uma estrutura de estudo, mas não foi tão boa quanto as que eles podem ter hoje. Naquele tempo que a gente era criança, muitas das coisas que a gente queria fazer, ou que a gente queria ter, a gente não podia. Mas hoje não, hoje eles ganham presentes aqui, que muitas vezes eles brincam um pouco aqui, colocam na caixa para doar. Aí eu falo, meu Deus, meu sonho quando eu era criança poder doar um brinquedo, ao contrário, eu recebia muitas das vezes doação de outras crianças. Então, assim, a gente não veio de família rica, e eu tento passar para eles que eles podem. E eu sempre falo, eu sou amiga chata. Meus amigos que me convivem comigo falam, lá vem a chata dos estudos. Porque eu sempre falo, gente, você não perde nada em estudar. É uma das coisas que quase ninguém vai poder tirar de você, é estudo. Quanto mais você estudar, melhor vai ser para você, porque a minha mãe não tem estudo nenhum e minha mãe é muito sábia. Minha mãe fala, tudo que você fizer um dia vai te servir. E o estudo sempre vai abrir uma porta, uma janela, uma fresta, uma brecha, porque é aquele negócio, se você está preparado e chegou a oportunidade, ela Você vai ser pega a sua. oportunidade. Você pega a oportunidade. É igual a pessoa que é doida para viajar para o exterior, mas nunca tirou o passaporte. Aí como é que alguém vai oferecer uma passagem? Vai ganhar no sorteio? Eu falo isso. Inclusive, esse ano é uma das metas daqui de casa, a gente tirar o passaporte dos quatro aqui. Porque nós já viramos essa chave. Como que a gente vai viajar, fazer a primeira viagem internacional se a gente não tem passaporte? Exato. Não, vamos começar a agilizar. Tudo quanto é sorteio que já aparece, já estamos colocando nosso nome, porque o universo está aí com as infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Ô, Cleus, ai, que delícia. Deixa eu olhar aqui o seu mapa mais uma vez, falar do campo profissional, Cleuzinha. Eu vejo que no seu campo profissional você tem virgem no meio do céu. Virgem é a praticidade, é a organização, é o método, ter disciplina, é ter cuidado consigo mesmo, não virar um workaholic, né? Buscar trabalhar e esquecer de si. Deixa eu te perguntar, você sempre foi organizada com as suas finanças? Ou você já levou muito saravá desse virgem para você melhorar e virar a chave na sua vida? Graças a Deus, eu tive essa base, né? E ela era pautada no vamos colocar a mão até onde a gente alcança. Então, graças a Deus, eu nunca tive percalço financeiro, não. Mesmo quando eu ganhava apenas um salário mínimo, eu fazia até mais. Só um momentinho dá para um carro aqui na rua de casa. Às 21 horas. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Quem sabe faz ao vivo. É assim, gente, assim que a vida acontece. Não é o carro do ovo, não, é o carro da propaganda. E assim, eu costumo até brincar aqui, que o outro dia eu contei uma história para o meu menino. Não é que eu seja uma pessoa miserável, mas a gente tem sim aquelas crenças da escassez, da falta, de que um dia pode faltar. E eu falei assim para ele, que ele me pediu R$ 10. E eu falei para ele, para que você quer R$ 10? Ele falou assim, eu quero pagar o lanche lá na escola. Eu falei, olha, você toma café da manhã antes de sair de casa. Quando você chega lá na escola, tem café da manhã na sua escola. 9 horas tem o intervalo, também tem lanche lá. Quando é 11h30, você chega aqui em casa, tem almoço. Qual que é a necessidade de você levar R$ 10 para a escola para comprar lanche lá?
Ah, é porque meus amigos tudo estão comendo e tal. Eu falei, tá, mas aí você tem que basear se você não está querendo comer por gulodice, só porque o outro está comendo, porque eu sei que a comida da tua escola é boa. E falei para ele, deixa eu te contar uma história. Quando eu trabalhava, no ano de 2004, eu trabalhei numa papelaria, aqui na minha cidade. Foi um dos meus primeiros empregos. Fiquei lá 3 anos. A gente ganhava, na época, o salário do comércio era R$ 354, naquela época, no ano de 2004. Eu comprei uma moto na loja, sem placa, uma Honda Bis vermelha. Aí ele, como assim? Eu falei assim, nenhum dos meus colegas compraram. Sabe por quê? Porque eu aproveitei a oportunidade que eu morava dentro da casa do pai e da mãe, que quando a gente está dentro da casa do pai e da mãe, muitas das vezes a gente ajuda ali com a água, com a luz, é com pouca coisa, você não pega toda a responsabilidade quando você tem sua casa. Então eu ajudava ali com uma água, com uma luz, muitas das vezes nem com nada, que minha mãe não me exigia. E eu falei, vou pegar esse salário e vou fazer um consórcio, e quando eu for contemplada, eu posso emplacar a moto, ou eu posso juntar um pouquinho a mais, dar um lance. E eu fiz o consórcio, na época era 120, 130 por mês, e fui guardando dinheiro para dar um lance. E eu comprei essa moto. E os meus colegas, não, chegava um rapaz lá para vender lanche na papelaria, meus colegas comiam lanche 9 horas da manhã, comiam lanche 3 horas da tarde, nós ganhávamos o mesmo salário, R$ 354. Quando o rapaz do lanche vinha para receber dia 10, que era dia do pagamento, eles pagavam assim, 150, R$ 200 de lanche. Eu ficava absurdada, porque eu tomava café da manhã em casa, podia trazer um lanche para almoçar, para lanchar lá 9 horas. Eles iam almoçar 10 horas, voltava meio-dia. Trazia um lanche para o lanche da tarde. Eu fazia assim. Eu não tenho vergonha de contar isso para ninguém, não tenho nenhuma Esse é o pena. segredo, ouviu, né? Maravilhoso. Esse é o segredo do taurino. Olha o taurino aí mostrando como é que você cria as suas coisas, da forma, economizando, não é passando fome, não. E tem que comer bem, se alimentar. Você fica brava quando tá com fome, Cleusa? Fico brava, mal-humorada, dou tremedeira, dou chilique. Quem convive comigo já sabe, meu humor muda. Então, o taurino não é que ele passa fome, não. E igual você falou aí. Ah, ele é miserável, ele passa até fome. Não passa fome, gosta de coisa boa. Nós não somos pessoas para desperdiçar. Se nós vamos pagar para comer, a gente quer pagar uma coisa boa, para que não haja mesmo desperdício. Se a gente vai comprar uma roupa, a gente quer não somos de ficar comprando todo dia, toda hora, mas se a gente compra, a gente quer comprar uma coisa boa. Se a gente Que quer vai comprar uma coisa durar. que vai. Olha a diferença, o pessoal tem muito isso, né? Gente, isso está quebrando crença aí, vocês estão sentindo, né? As pessoas têm aquela pausa, não, vamos comprar uma coisinha barata, uma roupinha lá da 25 de março. Aí compra uma blusa serequenta, lavou na marca, boa a blusa. Não é melhor comprar, que você vai comprar três. Com o valor das três, você comprou uma boa, que dura aí tempo. Olha a Eu sabedoria. não tenho problema com lavar minhas roupas e passar, não tenho problema. A roupa é para lavar mesmo, tem a máquina, o sabão em pó existe para isso. Eu não tenho vergonha de ficar repetindo roupa. Provavelmente as pessoas vão olhar meus álbuns, vão ver a mesma roupa em várias outras festas. Porque a roupa, se você coloca um look diferente, uns acessórios diferentes, já dá um outro tchan. Mas tem pessoas que não. E toda festa tem que ir com uma roupa diferente, um sapato diferente. E eu Aí não sou. entra, Cleusa, naquilo que você falou do Thales, na escolinha. Não, porque os meus amigos estão comendo lanche. Tá, então você quer comer por conta do valor que o seu amigo está dando para o lanche, mas o valor que o seu amigo está dando para o lanche, ou o valor da pessoa que está comprando uma roupa nova para ir para a festa, não é o valor daquilo que você quer para o futuro. Olha aí, ó. Sim, com certeza. Foi o que eu falei para ele. E depois dessa historinha que eu contei para ele, eu acho que ele deu uma pensada mesmo. Ele falou, não, mas a senhora tá certa mesmo. Eu não vou ficar lá comendo mais lanche, não. E assim, ele já tem a poupancinha dele, você precisa de ver. Eu fui no banco, abri uma conta para ele, fiz uma poupancinha para ele. A gente fez um combinado. Ele ajuda, ele já está com 12 anos, né? Então, se ele ajuda nas tarefas da casa, ele lê um livro por mês, não é por semana.
E tem pai e mãe que falam assim, ai, tadinho, você está judiando dele. Essas crianças de hoje, elas têm uma sagacidade, elas têm uma energia. E se nós não lapidarmos eles, eles vão ficar o tempo todo em telas. Você chegou num ponto que eu queria falar, mas ele chegou no ponto. Porque as crianças de hoje, elas são cristais. Elas são crianças que já nascem com uma sabedoria imensa. E cabe os pais, os orientadores, os professores da base também, principalmente os pais da base da espiritualidade, fazer ler, porque senão eles estão despertando muito rápido. Hoje, quem está dominando aí o financeiro mesmo, o jovem é milionário já, porque eles estão despertando rápido. Mas uns desperta, mas não tem base de leitura, não entende a vida. É por isso que tem que mostrar para eles a espiritualidade, o que existe, falar para eles o que serve, o que não serve, mas deixar eles também ter a responsabilidade dele, para ver que tem responsabilidade. Olha, dando valor, olha a importância de touro. Olha a importância dessa taurina aqui hoje, hein, gente? E aí a gente fez a poupancinha dele, ele tem o cartãozinho dele, do banco, e aí esses dias ele falou assim, mãe, já podia comprar tal coisa, não sei o quê. E aí eu dei aquele H nele, né? Eu falei, não, a mãe tá sem dinheiro, a mãe ainda não recebeu o salário, não. Não, mãe, se a senhora precisar, a senhora pode usar meu dinheiro, não tem problema, não. E eu posso eu mesmo comprar? Eu falei assim, é uma coisa que vai te agregar? Que eu também trago consciência para ele, eu faço perguntas para ele pensar. Ele tem uma cabeça, uma mente pensante, não tem só o cérebro ali dentro da cabeça vazio, né, vagando. E aí ele pensa, ele analisa, tem hora que ele fala, não, meu amigo, eu vou precisar mesmo, porque eu vou usar em tal coisa, assim, assim, assim. Ou ele fala, não, eu pensei melhor, vou deixar quieto, não vou comprar agora não, vou comprar mais para frente. Que ele tem um objetivo, segundo ele, no final do ano, ele quer comprar umas coisinhas que ele já quer faz muito tempo. Falei, então tá, então vai juntando seu dinheirinho. E não é gastador, não, tá? Eu acho que ele é taurino, acho que o desafio dele é ser leonino. Mas a alma dele é taurina, porque muitas das vezes a gente vai em algum lugar, aí ele quer isso, quer aquilo, eu falo, passa teu cartão, não, não, deixa quieto. Ai, adorei. Eu lembro que o Matusalém me contou uma vez, ele estava no carro com a Letícia, e aí o Thales pegou, e ele tem uma imaginação, uma ideia, eu acho que ele vai ser aí um programador também, hein? Porque ele começou a contar uma história que o carro tinha um sensor que analisava os outros carros que ia chegando, que estava seguindo, e Matusalém estava acreditando. Olha o papo que ele tem, hein? O menino Sim, é sim. 10. É uma mente fluida e aquilo que a gente fala, as crianças estão ali. Se você deixar a inteligência artificial, as telas dominam eles. Então, é uma missão dos pais hoje em dia. Eu digo que é uma missão difícil. Você limitar a tela das crianças, observar o que eles estão assistindo e, às vezes, podar. Muitas das vezes, podar dói na gente, porque quando a gente era criança também, quem que não amava assistir um Chaves a tarde inteira? Quem que não amava assistir uma She-Ra, um He-Man, o dia inteiro, uma TV Globinho o dia inteiro, uma sessão da tarde o dia inteiro. E hoje a gente entende quando o pai e a mãe falavam, desliga essa televisão, vai brincar um pouco, vai ler um livro. E cabe a nós hoje, pais, cumprir essa missão também. Então, aqui em Sim, casa, e é eu faço interessante porque, pode falar, Cleusa, eu ia falar que é interessante porque os professores, os nossos mentores, eles nos corrigem, eles nos ensinam, mesmo se aquele ensinamento for nos machucar, mas eles ensinam. E os pais, eles são os primeiros mentores da nossa jornada evolutiva. Por mais que dói, igual você falou, dói às vezes podar, mas tem para que a pessoa tome consciência do processo que precisa fazer também, buscar um valor, né? Olha que legal. aqui em casa até às vezes a gente costuma falar assim, que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira interna aqui nossa de casa, que fala assim, eu acho que nós temos que ficar doidos, porque a gente vive numa sociedade que boa parte das pessoas estão assim com algum desequilíbrio e não se enxergam, não buscam tratamento, não querem tratamento. Muitas pessoas você fala assim, nossa, seria bom mesmo fazer uma terapia, um acompanhamento,
Ai, tá louco, terapia, psicólogo é coisa pra doido. E aí eu, às vezes, falo assim aqui em casa, brincadeira, nós estamos precisando ficar doido. Porque nós que estamos tentando melhorar, quando a gente sai do portão para fora e a gente quer o melhor para o nosso filho, que é o controle da tela. Então, quando a gente sai, o Thales já não tem, né, muito acesso a tablet, celular, essas coisas. Então, quando a gente sai, ele sai com a roupa do corpo dele e com o corpo dele em si com a gente. E chega nos lugares, ele fica deslocado. Ele fala, nossa, mãe, tá todo mundo aqui no celular jogando joguinho. Aí ele encorta com as outras crianças e vai ficar assistindo no celular das outras crianças que elas estão jogando. Aí eu falo, Letícia, tá difícil conviver na sociedade hoje, onde alguns fazem o controle de tela e outros não. Outro dia ele foi numa pizzaria comer pizza com os amiguinhos dele, ele chegou lá, os guri comeram pizza e todos eles ficaram, ou estavam passando um jogo na televisão da pizzaria, ou ficaram no celular jogando joguinho. Ele ficou assim meio que fora, né? Aí ele se juntou com os amigos dele e ficaram lá vendo vídeo no celular. Eu falei, eles não saem para interagir, para viver o mundo, para fazer amizade, para fazer os networks. Que eu tenho amigos de infância que eu levo para a vida adulta. Provavelmente essa geração de hoje não vai ter. Exato, porque a gente precisa trazer esse valor para as crianças, precisa ensinar, mas isso cabe a quem? Aos pais, os pais, as mães, né? Tomar essa consciência e olhar qual o valor que nós damos. Até a gente, eu observo muito que antigamente os antigos, né, falavam, ah, a internet vai fazer as pessoas se perder. Hoje quem está perdido são eles olhando a internet também, esquece até os filhos. Sim, sim, com certeza. Ô, Deus, você fala, aí então vocês são em quatro. Quais os signos de cada um da sua família, da sua É, a minha, casa? a minha companheira Letícia, ela é Capricórnio, bem capricorniana. Como O é meu eu lidar, digo que é o meu vocês duas é de desafio. signos de terra. Como As é duas têm você que e ter. ela, duas que têm um gênio forte, como que é vocês duas na relação e como que vocês aprenderam a conviver em harmonia para ter uma família assim bonita, estruturada, feliz? Como que vocês fizeram? Eu costumo dizer que a grama do vizinho ela é sempre mais verdinha, né? A grama do vizinho ela é sempre mais bonita, nossa, como ela é vistosa, até que você chega bem de pertinho e ela é de plástico, ela é sintética. Então nós temos desafios, todos nós temos desafios. Então para viver uma vida, como eu costumo dizer, que a vida que eu quero é aquela vida, sabe? Plena, maravilhosa, sossegada, uma brisa suave, um sopro suave. Mas para chegar nela, a gente tem que passar os desafios. Então, tanto eu como a Letícia, fomos buscar terapia. E hoje a gente faz acompanhamento, a gente faz terapia de casal, com a terapeuta maravilhosa, ela é terapeuta de casal, psicóloga, é a Andréa Rosê. Então, ela que é nosso Conheço amparo. ela. Ela também é maravilhosa. Ela que é a terapeuta do Matusalém. Ela é fantástica, sensacional. Matusalém está em ótimas mãos. Ótimas. Então eu falo que é isso, você tem que procurar melhorar e procurar acompanhamento, alguém que possa te ajudar. Como que eu posso fazer isso? Porque se você ficar pegando os seus problemas, aí eu vou conversar com a minha melhor amiga, aí vira fuxico. Aí eu vou falar com a minha vizinha. Aí eu vou falar com a minha prima. Aí eu vou falar com a minha irmã. Aí eu vou falar com a minha tia. Vira só fuxico. Aí tá todo mundo sabendo que você tá vivendo mal pra caralho e ninguém te dá a solução de nada. Depois que eu e a Letícia, a gente se voltou uma para outra, e a gente falou, não, o que a gente quer? A gente quer constituir uma família mesmo, de fato, assim, sabe? Com base, sabe? Com estrutura, uma família que possa viver bem, que possa transpor os desafios. Nós buscamos acompanhamento, terapia, né? Terapia de casal, e leitura e tudo que aparece de workshop, assim, de casal, de evolução de pessoas, expansão de consciência.
Em 2023, a gente ficou 3 dias numa imersão, chama-se Imersão Método Evo, em Goiânia, do Márcio Michele. Aquilo ali trouxe para a gente assim, uma virada de chave. Eu costumo falar que todo mundo deveria passar por uma imersão de 3 dias do Márcio Michele, ou de algum É outro. maravilhoso mesmo. Eu também já fui, menina. Inclusive, foi uma amiguíssima minha que me deu de presente. Foi assim, fantástica. Perfeito, maravilha. Espero que você tenha aproveitado, que você aproveite muito, porque eu também indiquei para um casal de amigas minhas que elas estavam assim meio relutentes para participar, porque elas achavam que ele ia vender alguma coisa, né? Todo mundo está querendo vender, vender. Então foi 3 dias assim de virada de chaves para elas também. E lá você entende que você de fato é do tamanho dos seus sonhos. Então, sonhe grande, tudo aquilo que você sonhar, saiba que Deus está te dando uma semente. Você precisa plantar e cuidar, porque uma semente, se você simplesmente jogar ela ao solo, você não sabe se o solo está com nutrientes, se aquele solo está duro, se aquele solo está desgastado. Você precisa cultivar, adubar, regar, podar, ir atrás, lapidar, estudar, fazer amizades, focar naquilo que você quer. Não adianta você plantar uma árvore, nessa árvore você querer que nasce laranja, milho, abacate. Não, planta primeiro a tua árvore de laranja, depois tu planta a tua árvore de maçã, depois tu planta a tua árvore de milho, que seja, né? Tua planta É de por milho. isso que os taurinos, eles são constantes, eles criam, vão criando, cria uma coisa, depois cria outra, monta uma empresa, depois monta uma lanchonete, depois está na escola de dança, monta uma escola, porque eles plantam cada árvore primeiro e espera ela florescer, dar fruto, cuida, né? Nutre. Isso é touro, é nutrir. Olha que lindo, gente. Olha aí, vamos pegar essa consciência, hein? Eu acredito que seja isso, que há pessoas que elas conseguem fazer 10 projetos ao mesmo tempo e elas delegam, né? Mas o taurino, ele tem aquela basezinha do ciúme e aquela basezinha do apego. Então, geralmente, quando ele pega para fazer alguma coisa, ele tem um hiperfoco naquela coisa. Então, eu costumo dizer assim que eu tenho TDAH. E, graças a Deus, o meu TDAH me ajudou. Se você tem TDAH e está vivo aos 40 anos de idade, pode ter certeza que você tem dons. Pode ter certeza que você tem maestria em alguma coisa. Não adianta falar assim, eu sou um fracassado, um derrotado, eu não consegui nada na vida aos 40 anos. Meu bem, se você está vivo aos 40 anos e tem TDAH, você já conseguiu muita coisa. Porque sobreviver já é, nos dias de hoje, Já é ganhar na loteria. já é ganhar na loteria. Então, assim, meu hiperfoco é começar aquela coisa e focar naquela coisa. Aí, se eu terminei aquilo, eu passo para outra. Eu não sou aquela pessoa que eu começo, olho para outra coisa e vou fazer outra coisa, não. Eu olho para aquilo ali, vejo o que eu posso fazer de melhor com aquilo ali e faço aquilo ali da melhor forma possível. E aquele negócio, o meu melhor nem sempre vai ser o melhor para você, né? Então eu procuro fazer o meu melhor e depois eu busco outra coisa. E aí eu Olha tenho aí, isso, de ir ó, estruturando assim. Faço uma perfeito. coisa. E olha aí, meus amores, se você não está conseguindo dar foco nas suas coisas, é porque você está pulando de galho em galho. Foque em uma coisa, aprenda com a Cleusa, foque em uma, depois que florescer, você foque em outra. Aí, quando já floresceu, você só precisa regar, só dar uma aguinha que ela já está dando fruto. Olha que coisa boa. Ó, Cleusa, você não falou o signo que eu te interrompi, do Thales e da Maitê. Tá, e aí o Thales, ele é leonino do dia 20 de agosto. E Maitê é uma ariana porreta do dia 31 de março. E como é, olha como é interessante, gente, porque a gente tem fogo e terra. A gente tem o Thales, que é Leonina, a Maite, que é Ares, é fogo, os dois. E a Cleusa e a Letícia, que é terra, é o sol
recordar o que me é o que faz, é o que acontece. Como é lidar com a personalidade deles dois? São parecida, do Thales e da Maitê? O que que você já aprendeu com os dois? Eu falo que os filhos são uma escola para gente. Os filhos vêm mais para ensinar a gente do que a gente ensinar eles. Mas como a gente não pode deixar eles perceberem isso, a gente vai invertendo o papel e falando, a gente é que sabe mais que vai ensinar vocês. Não, 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 eu sou a experiente, vou ensinando vocês. Mas assim, ao mesmo tempo, porque eu falo que é um desafio, também uma jornada maravilhosa, uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de doação, né? Porque filhos você se doa. Até tem a minha amiga que ela faleceu já, graças a Deus, está com Deus, né? Deus a tenha. Não graças a Deus que ela faleceu, mas graças a Deus que ela está com ele, que ela é um ser muito iluminado. Ela me falava assim, que ter filhos era você emprestar o teu corpo para um hospedeiro. E aí, se você fala assim, a pessoa leva até um choque, mas você vai entendendo depois. Porque o ser ali na sua barriga vai se nutrir de você. Se você comer, ele vai se nutrir. Se você não comer, ele vai entrar em falência. E depois que ele sai de você, ele continua se nutrindo de você. Por isso que a gente fala assim, que aos 18 anos, a gente tem que empurrar os filhos para a vida e cortar o cordão umbilical. Senão fica um ser humano estagnado, se torna um adulto nada funcional. Então, para ser um adulto funcional, muitas das vezes nós pais temos que dar uma empurradinha do ninho. Fazer igual o passarinho, empurra do ninho para ver se voa. E isso, Então, desde pequeno, já ir mostrando responsabilidade, né? Igual você faz com o Thales, com a Maitê. sim, igual o Thales, a gente começou assim, com 7 para 8 anos de idade, lava um copo. Cata assim o cocô do cachorro no quintal. Ajuda a mãe aqui a lavar a área. E a gente foi, com o tempo, passar do tempo, né? Dando a responsabilidade dele, que a gente fala que a maior responsabilidade dele é ser aluno, estudante. Ele é estudante. Tanto que se alguém perguntar a profissão dele, é estudante. Ele tem profissão, é estudante. A Maitê agora começou a ir para a escolinha, então ela está na escolinha, também está desenvolvendo bem, está aprendendo bem. E aí, quando ela tira a roupa dela, a gente já ensina, coloca no cesto. Quando ela come alguma coisa, coloca lá na pia para lavar. Ela comeu alguma coisa que tem casca, joga lá no lixo. Então, ela está se tornando assim, uma criança funcional. E vai ficando fácil, vai ficando gostoso, vai ficando prazeroso. E aí vem a parte da fala, que ela está naquela fase de aprender as novas palavras, de formar frases. Aí vem com cada uma melhor, mais maravilhosa que a outra, você morre de rir. E são os papagaios, né? A Maite está com 3 anos, é um papagaio. Então a gente precisa se policiar muito com o que a gente fala, se policiar com o tom de voz, porque são nossos espelhos. Os filhos são espelhos dos pais. As pessoas precisam entender isso, não adianta ir muito Não longe. adianta falar que o filho, meu filho é mau, eu não ensinei. Ele se espelhou, tem um espelhamento aí, nem que seja um culto, né? Muitas das vezes a gente é adulto e a gente está ou numa discussão, ou muitas das vezes a gente tem um tom de voz, um jeito de conversar. A criança acha que você está brigando, quando pensa que não, ela está fazendo igualzinho. E aí você para, olha e fala, meu Deus, a mini Cleusa, a mini Letícia. Então eu falo, eles não aprendem lá fora muita coisa, não, é mais dentro de casa. E aqui a casa é o primeiro ensaio para a vida. Então, aqui você tem que deixar ele ser quem ele veio para ser e você vai moldando, podando. Olha, esse comportamento aqui não é legal, porque você vai viver em sociedade. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Vamos procurar melhorar? O que a gente pode fazer de melhor aqui? Então, assim, como o Thales já está com 12 anos, né? Agora entra a fase da adolescência, né? Da aborrecência. Então, chega com umas coisas aqui que e aí você tem que ficar de olho, porque agora são novos tempos, né? Aqueles tempos em que, nossa, não, eu confio no meu filho fala de um tudo para mim. Não é você desconfiar, é uma educação vigiada, né? Monitorada. Então você Monitorar, ficar você alerta. dá corda.
Você dá a corda, mas você não corta a corda, porque ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Então, conforme for, você puxa a cordinha de volta. Nossa, perfeito. Cleusa, nossa, que live, hein, meus amores? Cleusa, agora vamos fazer um bate-bola rápido. Eu pergunto e você responde. Um planeta que você sente mais contato entre você. Qual planeta você sente que sempre está com você? Ai, Vênus, né? Adorei. Uma frase ou um conselho que você carrega para a vida. Invista no seu conhecimento, estude, mas estude mesmo, toda oportunidade que você tiver de estudar, principalmente se for de graça, estude. Universidade Federal, valorize a Universidade Federal do nosso país. A Universidade Federal do nosso país, ela está sendo muito descredibilizada pela extrema-direita, e quando ela é descredibilizada, você, me desculpe a palavra, falar, mas o nosso país, a nossa sociedade em geral, ela é muito judiada pelas pessoas minoritárias, classes minoritárias, seriam preto, pobre, puta nesse país, né? Desacredita do estudo. Não desacredite, não. Enquanto a extrema-direita despreza a Universidade Federal, despreza o estudo, eles estão estudando, eles estão indo atrás, eles estão indo para Harvard, eles estão colocando os filhos deles na Queen, na USP, nas melhores faculdades do Brasil, e eles estão aproveitando, sim, os recursos das federais. E eu costumo falar assim, que a Universidade Federal ela é um berço, que dali você pode expandir para o mundo. Você pode começar a fazer um curso aqui em Rondonópolis e terminar lá em Harvard, porque eles têm curso de extensão, eles têm suporte para isso. Tem bolsa moradia, bolsa alimentação, bolsa creche, bolsa estudo, tem bolsa para tanta coisa, gente. Igual a minha E a universidade. federal é o que você mais aprende. Todo mundo que passa na federal sabe que é puxado estudo para você aprender. Você sai um profissional. Sai, porque são professores gabaritados, são professores que o mínimo que eles têm é um mestrado, um doutorado, um PhD, uma pós, uma subpós, é tanto estudo. São pessoas que eles começam a dar aula deles, ministrar, eu fico assim, ó. Eu babo mesmo, assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muita atração e conexão com gente inteligente, com gente intelectual, sabe? Eu gosto de estar naquele meio, naquele ambiente. Então, o meu conselho para a vida é estude toda oportunidade que vocês tiver de adquirir conhecimento, aproveite. Porque um dia vai ser válido para você, sim, assim como um dia foi válido para mim. Olha que show, minha gente, que conversa maravilhosa. Cleusa, você é a prova viva que a astrologia não é só signo solar, a astrologia ela é a vida, é diariamente, uma vida estruturada, uma vida com valor, uma vida com família, com propósito. Eu agradeço a sua participação aqui conosco e por abrir a sua vida e trazer várias desmaterialização de crença para todas as criaturas que estão nos assistindo. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço a estar aqui com vocês e falar assim, sejam bem-vindos a essa temporada taurina, né? Então, começamos agora, assim, o signo de touro, dia 19 agora, de abril, e falar para vocês que touro é isso, é fazer movimento, estrutura. Não pensa você que touro é só paradeiro, não. O touro gosta do bem-estar, gosta do conforto, mas um bom taurino é pautado também nas suas crenças, nos seus valores. E todos nós, todos sim, todas as casas astrais, tem uma coisa que nos fazem ir além. Tudo aquilo que a gente já passou nos torna a pessoa que somos hoje ou que seremos no futuro. Então, o que você quer ser daqui 5 anos? Você está plantando, você está indo atrás, ou você está só sentado esperando cair do céu, ou você só está acreditando na Virgínia Fonseca e jogando tigrinho? Porque cada um tem seu público, o Tigrinho tem o público dele, a Virgínia Fonseca tem o público dela, mas e você? Se você ficar só se espelhando nos grandes e não ir atrás de fazer o seu movimento, não vai acontecer. Então, faça o seu movimento, vá atrás. Se você vende brigadeiro,
entrega a tua energia, entrega o teu melhor na venda do teu brigadeiro, na venda do teu bolo de pote, na venda das tuas roupas, na venda do teu calçado, na venda daquilo que você vende, porque todo mundo está vendendo alguma coisa, né? Então, você tem pequenas dicas ali que você vai melhorando. Agora eu falo assim que o mundo está passando, né? Com esse novo governo do Dani Trump, as economias estão dando uma colapsada. Agora também é momento de investir. Se você puder aprender um pouquinho de bolsa de valores, de investimento, né, de fundos, o que eu posso fazer? E sempre tá assim, aqui eu falo, é um olho no gato e um olho no peixe, né? Para você não perder nenhum nem outro. Então, para você também ter seus pés centrados naquilo que é real para você. Não tentar abraçar o mundo se você ainda não tem condição de abraçar o mundo. Abraça aquilo que é possível para você, para sua realidade. Zô, falou tudo, sem mais, meu amor. Muito obrigado. E vocês maravilhosos já sabem, toda terça-feira às 18 estamos aqui trazendo olhares profundos desse mundo misterioso que vivemos. Então, beijos alquímicos, beijos de luz ou de trevas, dependendo do seu karma. Tchau, tchau, meus amores.